E aí, a gente tem que pensar dessa forma macro de como é que está o teu planejamento estratégico para pessoas. Como é Ou que seja, tem que ter um funciona... planejamento também. Tem que estar na agenda, tem que ter Tem que estar na verba e agenda, tem que ter um verba, planejamento. tem que ter planejamento. Então, quando a gente fala de retenção de pessoas, eu preciso pensar principalmente na jornada do meu colaborador, né? No meu employee experience. Gostei disso. Porque a jornada começa antes dele entrar em contato comigo, depois ele entra em contato comigo, a gente faz lá recrutamento e seleção, ele vem para um processo de seleção, se ele entrar, ele vem para um onboarding. Nesse onboarding, ele é depois aplicado ao trabalho, né? O que é isso? Como é que eu vou lá e faço o que eu tenho que fazer? Eu tenho que servir café, como é que eu sirvo? Eu sou aplicado ao trabalho. Depois que eu sou aplicado ao trabalho, eu preciso saber se eu fui bem, se eu fui mal. Eu preciso ter uma avaliação de competência e desempenho. Nessa avaliação de competência e desempenho, eu preciso ser corrigido ou promovido ou reconhecido, né? Enfim, tem uma série de ações que eu preciso fazer. E depois, nessa minha jornada, tem os programas de relacionamento. Quanto tempo nós estamos juntos, né? Que são chamados comumente de tempo de casa. E depois do tempo de casa, talvez eu queira me divorciar de você numa boa. A gente pode ter divórcios muito diferentes. A gente pode ter divórcios onde a gente sai, inclusive, com portas muito abertas. E a gente traga as crianças para conhecer, né? E a nossa vida continua. A gente pode ter divórcios por litigioso, né? Que a gente vai ter... O pau vai quebrar. A gente pode ter divórcios em que um traiu o outro. Então, nessa jornada, como é que está essa jornada acontecendo para que, inclusive, eu queira ser muito transparente com você quando, por exemplo, alguém vier me procurar querendo me tirar daqui de dentro e eu sou um cargo-chave para você. Eu vou te abandonar e te deixar na mão? Se esse negócio aconteceu de uma forma estruturada, provavelmente eu não farei isso. Provavelmente eu serei também transparente com você, porque se confia dando confiança, né? Sim. Mas é claro, né, Dani, que a gente está falando aqui de uma forma ampla, né? A gente consegue ajudar o cliente nisso, a estruturar todo esse processo. Existem, né, formas da gente fazer isso tecnicamente, mas a minha maior provocação aqui nesse podcast para o nosso, principalmente para quem lidera pessoas, é como isso tudo está acontecendo. Você é um cara que é detrator dessa empresa e dessa retenção das pessoas, ou você é promotor da retenção das pessoas? Porque eu escuto também de alguns clientes assim, Marta, eu já tive algumas propostas, mas eu não saio daqui porque eu trabalho com a Dani, por exemplo. E aí, eu que sou o CEO desse cara, por exemplo, eu tô atenta a esse cara. Porque se ele sair, sai todo mundo, por exemplo. Como é que eu olho para esse cenário de pessoas para além só dessa coisinha muito processual que a gente faz, que ela é super importante, né? Método, para mim, faz a gente aumentar a velocidade, faz a gente errar menos, faz a gente ser muito mais assertivo, né? Método funciona, é maravilhoso. Mas se fosse só método, a gente não precisava de nós, né? Porque nós somos um ser que eu olho para você, estou te dando um feedback aqui baseado no método, eu te dou evidências, te dou fatos, te dou a situação específica sobre a qual eu estou falando. Sim. Anota aí que isso é uma técnica de feedback, né, para você. Aí, eu olho para você, seu olho está cheio d'água. E eu continuo no método. Tá. Beleza, Dani. Aí você tá, a lágrima está aqui assim. É para além do método. Porque aí, nesse momento, assim, peraí, a Dani está chorando. Dani, você quer falar comigo sobre como você está se sentindo aqui? Tira o método e conecta. Porque se trata de relacionamento, gente. Liderar é se relacionar. Trabalhar é se relacionar. A gente não está mais lá na era industrial, onde trabalhar era executar. Porque hoje, o tempo inteiro, nós estamos nos relacionando. E por que nós estamos adoecendo tanto, né, Dani? Eu não sou especialista nisso, mas estou dioturnamente com as empresas. Eu percebo assim, que a falta de clareza e de relacionamento claro, transparente, honesto, ambientes seguros e de confiança, né? Ela vai nos adoecendo, porque a gente está a maioria do nosso tempo dentro das empresas. Quer seja no home office,
quer seja dentro mesmo, né? No in-office, a gente está o tempo inteiro mais no trabalho do que em qualquer outro lugar. Famílias, sim, né? sim. Se esse relacionamento não fizer sentido para mim, eu preciso ter condição de questioná-lo, mudá-lo, ou até eu me mudar, né? Então, eu percebo, assim, que quando a gente fala de programas de retenção de talento, só para ficar claro para os nossos, né, para quem está nos ouvindo, a gente tem que ter coragem de ter esse olhar um pouco mais ampliado. E eu já falei, né, eu não gosto de retenção de talentos, né, porque eu acho que a gente não tem que reter só talento. Talento sozinho não ganha jogo, né? A gente tem que ter coragem. Marta, aí você pode falar, Marta, eu tenho 11 pessoas. Como é que eu faço retenção de talentos com 11 pessoas? Né? Ou como é que eu faço retenção dessas 11 pessoas, para ser mais específica, né? Para não trabalhar só talentos. Começa, inclusive, passando, né, Dani, pela sua reputação, pelo quanto você é uma marca desejada pelas pessoas, pelo quanto você está conseguindo ser coerente, pelo quanto você está conseguindo engajar essas pessoas com o teu propósito, né? Principalmente nós pequenos, precisamos usar ainda armas mais poderosas nessa direção, né? Porque talvez a gente não tenha uma estrutura de RH, talvez eu não tenha uma estrutura de alguém que vá estruturar toda essa jornada para mim. Muitas vezes essa jornada sou eu quem faço. Então, eu tenho que estar mais preparado? Tenho, porque você não levará a sua empresa para além daquilo que você está levando a você mesmo. Você tocou num ponto muito legal que eu acho que é assim, o líder ter a clareza também, porque muitas vezes o líder está achando que a saída eu preciso aqui de um programa XPTO, de uma Ferrari, e ele não está olhando para o básico, será que eu estou sendo detrator ou será que eu estou sendo promotor? Porque às vezes o líder está sentando com a equipe, está descendo a lenha na empresa, e aí ele não sabe por que o turnover da equipe dele está tão baixo, né? Só reclama da empresa, só reclama do lugar, só reclama, sei lá, de tudo, de todos, do ambiente. O almoço tá ruim aqui, eu não sei o que, Ana. E, cara, depois ele não sabe por que ele não consegue ter a equipe dele ali com ele, né? Ou por que tá... por que não tá dando certo? Por que o clima tá ruim na empresa? Por que, né? Você sabe que uma vez a gente gravou um vídeo no YouTube sobre esse tema, onde eu falava muito sobre... Só para fechar esse raciocínio, assim, e tem uma frase muito legal que eu gosto, que é de dentro da garrafa, às vezes a gente não enxerga o rótulo. Porque o cara tá achando sempre... E principalmente se a pessoa não tem a maturidade, ele tá só olhando para... a empresa não tem programa, não faz retenção, num X, num Y, não, só que ele não tá olhando para ele como líder. Perfeito. Como que ele está sendo. Então, esse ponto, quando você falou, eu falei, nossa, que sacada. Você sabe que muitas vezes eu vou fazer... me chamam para pedir nosso trabalho, né? E é interessante porque, na maioria das vezes, o cliente não sabe o que ele quer. É muito interessante, assim. Ele só sabe o problema, mas ele não sabe diagnosticar a solução. Tá doendo o braço dele, mas ele não sabe se é ombro, se é manguito rotador, né? Se ele está infartando. Se ele está com problema aqui na cervical, né? E está descendo pro braço. Ele não sabe, ele só sabe que está sentindo dor. E aí, às vezes é comum, quando eu vou fazer o diagnóstico que a gente faz, né? Para propor o nosso trabalho, é comum perceber naquele momento que o problema é o líder. E pelo jeito que ele me trata, pelo jeito que ele conduz e pelo vocabulário dele, muitas vezes eu sei assim, vamos começar por você. Né? Por quê? Em muitos momentos, já falamos, né? A gente investe muito pouco na base, na formação de líderes de base. Esses líderes vão crescendo porque eles têm resultados muito bons. Quem aí já promoveu um excelente resultado para a gestão e essa gestão não conseguiu gerir? Põe o dedo aqui que já vai fechar. Então, o que vai acontecendo? Isso é comum, gente, principalmente em empresa familiar. Comum, Dani. Comum. Nossa, ontem eu tava numa sala com, sem brincadeira, acho que umas
15, 20 empresas, empresários, CEOs, e um deles falou assim, não, na minha empresa gigante, assim, faturamento gigante, ele falou, numa cidade meio de interior, ele falou, não, porque eu gosto da cultura de promover quem tá dentro, e aí eu tô com o coração partido de ter que trazer alguém de fora para essa vaga. Só que assim, todo mundo falando, deixa eu te explicar, não tem uma hora que não dá para você promover alguém que não tá pronto, porque depois você pode, inclusive, perder essa pessoa. Já aconteceu comigo. Fazer o omelete vai ter que quebrar os ovos. Já aconteceu comigo, da pessoa bugar e aí, tipo, cara, não tava pronta. E tá muito boa tecnicamente, mas não tava pronta ainda. E aí a pessoa sofre, você sofre, a empresa perde, não tá bom pra ela, não tá bom pra você. Aquilo que você falou do ganha-ganha, que eu achei maravilhoso, né? E aí a gente quer tanto, a empresa quer mais. No outro dia eu usei essa frase até numa reunião de liderança. Eu falei, não adianta a empresa querer mais do que o colaborador. E aí, eu acho que tem uma parte muito honrosa, né, dessas pessoas, Dani. Porque, por exemplo, a pessoa olha lá e fala, puxa, olha onde eu cheguei. E essa pessoa que estava comigo, ó, né, lá quando a gente abria a porta. Sim. Isso é lindo. É lindo. Eu falei, todo mundo Só assim, emocionado que- com o cara. Só que, meu, você pode quebrar a sua empresa e aí não adianta nada. Você tá botando... O cara acho que tinha 400 colaboradores. Assim, ó, 400 colaboradores em risco, às vezes por causa de 20 cargos, 10 cargos. Isso é bem comum, né? Quando a gente vai crescendo muito. E aí tem aquele que, às vezes, Não acompanha. limpou o chão com a gente. Tem aquele que, às vezes, né, nos ralou junto com a gente. Mas lembre-se, ele não foi para além do que ele levou a si mesmo. Então... Uau! Ele não que conseguiu frase. acompanhar o negócio. Não tem Ele aquela não coisa foi de... para além de onde ele levou a si mesmo. Que frase. E aí ele não conseguiu, por exemplo, chegar num ponto de se tornar um diretor dessa empresa. Porque para ser um diretor existe uma série de competências, inclusive diante de um cenário, né, Dani, que falamos já aqui, né, de mundo VUCA e mundo BANI. Diante de um cenário para o qual talvez essa pessoa não se preparou, não se desenvolveu, não está disposta mesmo. Às vezes nem tem clareza se está disposta a pagar os preços, você quer né? mais do que a pessoa, né? Ela está disposta, de repente, a permanecer com você, mas lá onde ela estava. Então, ela, inclusive, precisa... Ela quer, mas ela não quer pagar o preço. Cadeira, né? Às vezes, ela nem sabe o preço. Ai, eu quero. Tá bom, mas você sabe que o preço é esse, esse. Putz, eu não sabia. Né? Isso é um negócio assim que todo mundo que está escutando a gente agora precisa estar atento se você está fazendo isso no seu negócio.